Fala pessoal, beleza? Bom dia, Luciano por aqui. Dando continuidade, pessoal, à nossa mentoria gradual, a gente está conversando, né, sobre o livro 2, Lateralidades. Estamos no capítulo 7, né, falando sobre movimentos projetados, né, sobre tamanho de pernas, tá? E aí, a gente dá aqui a continuidade aqui à nossa leitura, tá? Deixa eu só colocar a nossa imagem aqui, né, pessoal? Tá? Um pouco desse tamanho. ExxonMobil, né, teve uma perna um igual a perna 2, tá, pessoal? Teve uma primeira perna forte de alta da barra A, na barra A, certo? Deixa eu aumentar um pouco isso aqui também. Da barra A até a barra B. Então, esse deslocamento aqui, da barra A até a barra B. Então, ele está observando o tamanho, né, do movimento. Basicamente, é observar a métrica, por quê? Porque computadores vão usar esses alvos, né, como pontos para a realização de lucro. Então, isso se faz importante ali, né, durante a sua observação. No gráfico diário mostrado na figura 7.1. Dessa forma, os traders compraram a mínima mais alta da barra C, mínima mais alta, né, um ponto importante, por exemplo, para quando a gente está pensando em uma compra. Tá? Por quê? Porque um fundo mais alto é a falha de uma mínima prévia, né, e ele deixa a possibilidade de uma nova máxima. E aí essa nova máxima pode ir até onde? Às vezes ela não vai pagar o movimento projetado. Às vezes o sentido dela é apenas buscar a projeção de perna um até perna 2. Né? Se você observar, ó, não pagou nem primeiro alvo, tá, desse movimento projetado. Para um possível rally em forma de perna um igual a perna 2. A barra D, por muito pouco, não atingiu o alvo, o topo da linha tracejada. Então a barra D, por pouquíssimos pontos, acabou não pagando a mesma movimentação de perna um, né, igual a perna 2. Não são movimentos exatos, né, pessoal? Mas são movimentos aproximados. E aí é interessante você ligar esse start, porque às vezes o mercado não vai pagar movimento projetado de alvo. Ele não vai pagar alvo, né, de um pivô rompido, mas às vezes ele vai pagar, né, o tamanho de uma perna um, que é igual a uma perna 2. Uma vez na área do alvo, muitos traders viram que o que eles pensaram que poderia ser um rally de duas pernas dentro de uma tendência de baixa após a forte queda até a barra A. Então ele está trazendo, né, um rally, né, de duas pernas, né, após essa forte queda, né, seria o mercado fazer essa movimentação. Se você usasse a rotulação ABC, a barra B seria a barra B é o ponto A. Tá? Isso para aquela correlação, né, de ABC, né, pessoal? Não vai fazer sentido a gente fazer essa leitura, né? Ele só trouxe ela como informação extra. Mas a barra B é o ponto A e a barra C é o ponto B. E a barra D é o ponto C. Aqui ele está invertendo, né, dentro da lógica, né, de A, B, C. Tá? E por causa dessa confusão, é melhor simplesmente se referir ao movimento de alta até a perna B como perna 1. Então, perna 1 é uma movimentação, né, de alta que o preço apresentou e, posteriormente, né, a forte queda até a C como correção, né, fez um fundo mais alto. Então, a partir do momento que ele volta a subir, a gente começa a chamar isso daqui de correção. E o rally até a D, né, seria a perna 2. Então a gente pensa da seguinte maneira: perna um, tá? De maneira mais simples, correção, porque fez um fundo mais alto, perna 2. Opa, Luciano, se o mercado tivesse, né, feito um fundo mais baixo, se ele faz um fundo mais baixo, pessoal, a gente não vai mais chamar isso daqui de correção, a gente vai chamar isso daqui de retomada, né? Isso daqui, esse movimento de alta foi a correção, né, e o preço retomou a possibilidade, né, da tendência a favor desse impulso, tá? Então, por isso, aqui um impulso forte, né, levando a outro. Então, gerou um grande movimento de alta, ele pode ter um segundo movimento de alta. Dentro do índice, né, eu considero muito esses movimentos quando eles são microcanais, né, mas às vezes um movimento que seja muito forte, né, é melhor você esperar uma segunda perna, principalmente se ele se desenvolver, não que ele não desenvolva às vezes em microcanal, mas às vezes ele vai se desenvolver com uma forte barra de alta, depois aqui um doji, né? E aí às vezes ele vem para uma outra barra de alta, e aí ele vem para uma barra de baixa, tá? Ele não tem perda de mínima, não é um bom microcanal, mas é um movimento forte, ele consegue ir bem acima da 20, por exemplo, numa movimentação contra a tendência, como contra as médias como essa daqui. E se a gente vê que esse movimento foi muito intenso, né, se esse movimento conseguiu realmente, né, ter um grande deslocamento de pontos, pensando assim,
opa, compradores conseguiram ganhar algum dinheiro ali, provavelmente eles vão tentar pelo menos uma segunda perna. Tá? Então, é uma forma de você visualizar isso. Se compradores conseguiram ganhar algum dinheiro ali, é interessante você pensar na possibilidade de uma perna 2, tá? É como essa movimentação, fez uma forte movimentação de queda. Depois ele gerou um movimento de alta forte, ele estava longe da 20, ele retornou, né, toda essa movimentação até a 20. Então foi um grande movimento. Assim que houve uma mínima mais alta na barra E, mínima mais alta, né, fundo, fundo mais alto, fundo mais alto, que é a mínima da E, e após isso o rally rompeu acima da barra D. Um trader poderia olhar para AD, né, que é essa movimentação desse ponto a esse ponto, ó, como se, né, se a gente aumentar bem o tempo gráfico, a gente chegaria numa movimentação só de alta, né? Para o ponto AD como a primeira perna que contém duas pernas menores, que é esse AB, depois o CD. Então, teria duas pernas menores. E então permanecer comprado até que atingisse o movimento projetado de AD igual a EF, né, que seria essa movimentação aqui. Então aqui eu teria essa movimentação aqui como perna 1, tá? E essa movimentação aqui como perna 2. Isso aqui seria mais fácil, como eu falei, de você visualizar em um tempo, uma leitura de tempo gráfico maior. Nesse tempo gráfico aqui realmente não seria muito fácil, né, de você observar, né, essa leitura. Mas se você sobe o tempo gráfico, às vezes para o semanal, ficaria, né, realmente somente nessas duas pernas, tá? Com alvo, né, no topo da linha sólida, né? E aqui, né, formaria ainda uma movimentação de uma, duas, três puxadas, né, uma cunha. Traders de Fibonacci também observam outras extensões, 138, 150, 162%, né, que seria aqueles alvos que a gente usa, tá, pessoal? Quando a gente projeta Fibo, né, quando a gente faz aquelas projeções de Fibonacci, o mercado utiliza esses percentuais, né? O primeiro 138, depois 150, depois o terceiro alvo, né, que seria 161, né, ponto 8, tá? 61.8, né? No caso fica 161.8, né? Ele usa já o número exato aqui, 162. Como áreas válidas para procurar reversões, mas isso é muito complicado e aproximado. Uma vez que o mercado tenha comportamento claramente bilateral, é confiável procurar comprar baixo e vender alto sempre que houver um sinal forte. Tem atividade lateral, né? O que ele está dizendo, né, pessoal? Se tiver atividade lateral, se o mercado apresentar algum tipo, né, de barra de sinal forte, por exemplo, isso aqui, ó, uma outside, né, alto, pós, wedge, né, pós, topo triplo, né, aqui já seria, né, razão suficiente, né. Ah, Luciano, mas eu estou buscando o segundo alvo, por exemplo, desse pivô, ele está um pouco acima, né, ele não alcançou, ele acabou pagando somente essa movimentação, a própria wedge já passa a ser uma resistência ao preço, né, então muitas vezes, né, é interessante você pensar também no todo, né? Porque aqui está alto na lateralidade, não tem rompimento desse pivô. Ah, Luciano, mas tem rompimento desse pivô menor. Sim, mas se você observar um pouco mais para o lado, você sabe que você está, né, em um nível, tá, de resistência bem importante. Olha o deslocamento de preço que o mercado fez aqui, ó. Ele vinha de uma movimentação de alta, olha essa movimentação de preço. O preço retornou para essa região. E aí ele fez uma correção. Ele retorna para essa região. Ao invés de ele ter rompimento e continuidade, você está vendo barras, né, que nos remete muito mais a vender, né, do que ter a possibilidade de comprar. Tá? Uma vez que o mercado tenha comportamento bilateral, né, é confiável procurar por comprar baixo e vender alto, né, sempre que houver um forte sinal. Então, tendo uma barra de sinal, é um movimento mais amplo, né, perna 1 igual a perna 2. Foi uma possibilidade de leitura ali. Quando o mercado, né, pessoal, a gente veio conversando sobre isso em dias anteriores, né, que o índice fez uns exemplos, né, de permanecer dentro de um range. Sempre que você olhar, né, para a esquerda e você vê, né, que você ainda está dentro de um range, você não tem um rompimento, tá? E você está dentro dessa movimentação aqui, ó, dentro desse fundo e dentro dessa massa. Isso é o preço dentro de um range. Isso aqui poderia ser uma única barra. É a mesma lógica. Enquanto não tiver realmente um rompimento e continuidade, isso aqui é mera violação, você tem, né,
a possibilidade de estar numa lateralidade. E se você estiver na lateralidade, ó, esse terço superior é uma região de venda, tá? Um topo duplo, né, alto na lateralidade, mais vezes, de maneira temporária, né, você vai encontrar vendedores, tá? E posteriormente, né, em algum momento, o mercado vai acabar, né, conseguindo um rompimento e continuidade. Aqui o nosso segundo gráfico, né, pessoal? Variação de perna 1 igual a perna 2. Às vezes, um movimento projetado, perna 1 igual a perna 2, tem uma perna 1 que não é a mínima absoluta da queda inicial. Esse aqui é bem complexo, né? Porque esse aqui ele acaba fazendo uma subdivisão de movimentação, né? E fica essa daqui, né, como perna 1. Né? Esse aqui eu tenho uma certa resistência ao uso dele, tá? Já antecipando para vocês. Eu acabo usando dessa maneira. Opa, Luciano, né? Aí o mercado inicia a fase de uma correção, depois ele faz uma correção mais complexa, né? Uma, duas, três pernas, né? Que você vê que você tem uma wedge, e aí ele inicia um grande movimento de queda. E normalmente eu penso desse jeito, ó, perna 1 igual a perna 2, tá? O Auli trouxe a possibilidade de ser assim, perna 1, movimentação mais ampla, né? E depois perna 2, tá? É, que não é a mínima absoluta da queda inicial. A correção de alta da primeira perna de baixa normalmente é um movimento de duas pernas, ou uma bandeira de baixa em forma de cunha. É uma movimentação de baixa normalmente é um movimento de duas pernas, ou uma bandeira de baixa em forma de cunha. Então, a maioria dessas movimentações ele citou que ela é uma movimentação de uma, duas pernas, ou, né, uma bandeira, né, em forma de cunha, né? Na verdade, eu acho que ele está falando desse outro movimento aqui, pessoal. Deixa eu só me localizar aqui. A correção de alta da primeira perna de baixa é normalmente um movimento de duas pernas. Ah, tá. A correção de alta. Aqui que é aquilo que eu falei para vocês que eu uso, né? Eu acabo focando nessa movimentação aqui. Por quê, Luciano? Porque, para mim, pessoal, vejam só, ele fez esse movimento, depois ele fez uma nova min, certo? Então, para mim, aqui ainda não é uma correção em duas pernas, tá? O AU ele traz que essa correção em duas pernas, ela pode fazer um fundo mais baixo. Para mim, isso daqui ainda me remete à estrutura, tá? E dentro da forma que eu opero, eu acabo repetindo, né, isso porque eu aprendi e testei dessa maneira. Mas ele traz aqui, né, que essa possibilidade de movimentação aqui, ó, ela terminou aqui, né? Só que essa segunda perna, ela veio fazer essa movimentação dessa maneira, com um fundo mais baixo. E uma correção em um rally, né, de duas pernas de maneira mais natural, né, que o preço repete que eu tenho melhor confiabilidade, é quando esse fundo é mais alto, tá, do que esse fundo anterior. Rally de uma, né, duas pernas. Essa é a maneira habitual. Quando, da forma que ele trouxe, esse rally de duas pernas, ele fez uma mínima mais baixa para depois iniciar essa outra movimentação. Eu já vejo diferente, né? Eu vejo ela dessa maneira. Teve uma perna 2 aqui antes de iniciar esse rally, que na verdade foi, né, de três puxadas, tá? E aí a gente volta aqui para o texto. E aí ele estava falando desse rally, né, de três puxadas, que foi essa correção de alta. A correção de alta da primeira perna de baixa é normalmente um movimento de duas pernas ou uma bandeira de baixa em forma de cunha. Aqui tudo bem, né? Bandeira de baixa ó, em forma de cunha. Canal de alta é uma bandeira de baixa. Mas com alguma frequência, os preços em ambas as situações vão abaixo do início da perna de correção, como ocorreu na barra 6. No momento em que a barra 9, deixa eu só tirar aqui, como ocorreu aqui ó, na barra 6, ele veio abaixo tá, do início aqui da correção, início da perna da correção, como ocorreu na barra 6. No momento em que a barra 9 formou o que aparentava ser o final de uma correção da primeira perna de baixa, traders astutos estavam abertos à possibilidade de que a correção de alta até a barra 9 havia começado na barra 4. Ele só traz que o início da correção, né, ficou aqui, né, para a barra 4 e não na barra 6. Como falei para vocês, eu visualizo, né, a partir das movimentações de alta, né, até porque eu não vou poder fazer essa wedge dessa maneira. Eu vejo que isso daqui é um topo duplo, certo? Aqui é uma pausa, aqui o preço, né, encontrou mais uma vez resistência, tá?
Formou o que aparentava ser o final da primeira perna. Traders astutos estavam abertos à possibilidade de que a correção de alta até a barra 9 havia começado na barra 4. Então ele está trazendo, né, que a possibilidade de correção até a barra 9 iniciou aqui na barra 4, mesmo sendo ela, né, um fundo agora, né, mais alto do que a mínima do fundo da barra 6. Portanto, pensaram que a segunda perna de baixa poderia ser igual à primeira perna de baixa, da barra 1 à barra 4. Então, da barra 1, né, até a barra 4, né, o mercado poderia fazer essa movimentação aqui até esse ponto. Focar no primeiro alvo, né, uma anotação aqui, né, da perna menor, seria, né, algo mais conservador. Portanto, pensaram que a segunda perna de baixa poderia ser igual à primeira perna de baixa, da barra 1 até a barra 4, em vez de calcular da barra 1 até a barra 6. Então, ele traz que existe essa possibilidade, né, que o mercado vê toda essa movimentação e assim, né, provavelmente aqui ele não atingiu, né, essa movimentação. Se eu pegar da barra 1 à barra 6, tá? Aqui parece, né, ter um comprimento maior, tá? Tem mais pontos. E a mínima, e aí ele ao invés de calcular, né, desse fundo a esse fundo. Particularmente, como eu falei para vocês, da minha forma de ver mesmo, que tem essa outra perna, eu vejo que o início da correção começou aqui, mas eu uso esse ponto, ao invés de usar esse ponto, né, que ele traz essa outra possibilidade aqui. Tá? E aí ele traz que a compreensão, né, de alguns traders é que essa foi a primeira perna de correção. Isso não altera tanta coisa, tá, pessoal? O importante é que você consiga visualizar esse movimento aqui, ó, como sendo ainda uma correção. E como teve um impulso, né, muito forte, né, de uma, tá, duas, três puxadas, né, o mercado poderia ter uma correção TBTL, né, uma correção um pouco mais ampla. Tá? A mínima da barra 12, a mínima da barra 12 foi um movimento projetado perfeito no tique exato da perna 1 igual à perna 2. A perna 1, tá, foi igual, né, à perna 2. Baseado na barra 4 como o final da primeira perna. Se ao invés de atingir exatamente o alvo, o mercado continuasse para baixo, os traders teriam observado o que aconteceria quando ele alcançasse a área de perna 1 igual a perna 2, baseado na primeira na perna 1 terminando na barra 6. Seria essa outra possibilidade. Ele traz, né, essas duas interações, né, de que você pode visualizar dessa maneira. Como falei para vocês, né, eu particularmente vou focar, né, sempre nesse menor aqui. Por que, Luciano? Porque normalmente, né, pessoal, quando a gente tem a possibilidade de alcançar alguns pontos, acaba sendo interessante eu pensar de maneira mais conservadora. Até para que eu perca menos, né, dentro do mercado e para que eu consiga, né, permanecer vivo ali, né, operando no mercado. Porque se eu tiver uma taxa de acerto e sair em alvos, né, de maneira mais assertiva, né, fica mais interessante a gente continuar operando, né, a longo prazo. Tá? Então aqui, na dinâmica de perna 1 igual a perna 2. Então vejam que ele está pensando, né, na perna 2, pessoal, a partir da bandeira. Tá? Opa, Luciano, se o mercado tivesse feito aqui, ó, só o topo duplo, se o mercado tivesse feito aqui uma correção, né, de duas pernas, por exemplo, e aí tivesse vindo, você puxaria, né, da máxima dessa movimentação até, né, esse movimento aqui. Você poderia trazer esse ponto aqui. Está pensando em perna 1 igual a perna 2. Tá? Aqui ainda nessa mesma movimentação, você tem um impulso muito bom de alta. Não é alvo do estudo. Tá? Mas quando o mercado ele fez uma correção, ó, paralela, né, aqui lateral, de perna 1, tá? Demorou mais tempo, mas ele depois, posteriormente, ele fez uma perna 2. Uma correção, né, de duas pernas. Né? Como ele falou, né, muitas vezes vai ser uma correção de duas pernas, às vezes vai ser uma correção de três puxadas, né, que vai atuar como uma bandeira. E aí você teria, né, a possibilidade de pensar nesse movimento a partir dessa mínima com o tamanho, né, dessa da perna 1, né, sendo muito similar ao tamanho da perna 2. Por que fazia sentido considerar a possibilidade de que a perna 1 havia terminado na barra 4?
Os traders estavam procurando uma correção de 2 pernas de alta antes da segunda perna de baixa iniciar. E o movimento de alta até a barra 6, e o movimento de alta da barra 6 até a barra 9 foi em um canal e, portanto, provavelmente representava apenas uma perna. Então, aqui é que ele traz, né, que é um ponto, né, que gera, né, um pouco, né, de conflito. E você está observando essa perna aqui como uma perna 1, mas ele fez nova mínima, tá? E aqui, né, todo esse canal aqui, né, representava apenas uma perna, né, apenas uma movimentação. Aqui foi uma, aqui foi outra. Uma correção de 2 pernas, tá? Ele sempre traz, né, mais possibilidade de exemplo. Os traders de ondas de Elliott sabem que a correção de alta pode incluir movimentos que vão abaixo da mínima do movimento inicial de baixa. Então, aqui ele traz a possibilidade. Tudo bem, essa correção, né, vendo isso daqui como correção, ele veio abaixo antes dele iniciar nessa outra movimentação. E eles chamam de correção lateral. Por quê? Porque não teve rompimento e continuidade. A correção lateral aqui seria o movimento de alta da barra. Correção lateral de alta até a barra 4. Seria essa movimentação aqui. O movimento de baixa até a barra 6 e o movimento de alta até a barra 9, né, seria toda essa movimentação, né, pessoal, lateral, a que ele está se referindo. Né? Essa correção ela pode ser, né, dentro de uma movimentação mais lateral. Além disso, o movimento de alta até a barra 5 foi um impulso de alta razoavelmente forte e, portanto, foi um possível início de correção. A correção até a barra 6, a partir desse impulso de alta, foi uma correção com mínima mais baixa. E correções com mínimas mais baixas são comuns. Portanto, à medida que a correção foi se desenvolvendo, os traders não estavam preocupados com essa interpretação. Uma correção de alta, né, de 2 pernas pode ter uma mínima mais baixa após a primeira perna de alta. Aqui, né, deixa eu só trazer uns pontos para vocês. Aqui a gente está usando a mesma ideia. Né? Tem um impulso de alta, né? Esse impulso, né, você consegue observar aqui que ele tem 1, 2, 3, 4, 5 barras ali praticamente consecutivas de alta. A primeira perda de mínima ali foi depois da sexta ou sétima barra. Né? Então teve uma série de barras de alta aqui, levando, né, o preço a um movimento de alta. Quando eu penso numa perna 2, pessoal, né, eu vou trazer para vocês, né, aquilo que eu faço por repetição. Tá? É um pouco, né, muda um pouco dessa dinâmica. Quando eu faço, né, essa leitura, né, que o mercado, por exemplo, ele foi realmente um impulso forte, né, e eu particularmente também para o nosso mercado, esse tipo de impulso aqui, eu ainda considero a venda dele, tá? Porque ele travou exatamente na 20. Né, a gente observa aquilo que o preço está fazendo. Aqui ficou pavio, né? Aqui fez um toque só na 20. Então a gente vê que está tendo certa rejeição. Então, a princípio, né, eu estou vendo essa movimentação dessa maneira. Eu tenho um bom impulso de baixo, ó, veio até essa movimentação. Aqui eu tenho um segundo impulso de baixo, tem uma barra grande, né, um certo clímax de venda. E aqui um terceiro impulso. Opa, Luciano, a partir de um terceiro impulso, eu vejo isso aqui como uma wedge, né, uma movimentação de uma, duas, né, 3 puxadas. Eu poderia traçar essa wedge ó, dessa maneira. Né, aqui um breve overshoot, né, e o mercado veio fazer essa movimentação. Essa leitura é uma wedge, né, do tipo que o Al cita que é interessante. Ela tem uma movimentação, né, que ela afunila, né, o preço. E aí ele consegue um rompimento, correção, né, e aí ele faz uma movimentação de 3 puxadas. Dentro, né, dessa amplitude, o preço corrigiu, né, na região dos 50%. Né? Só estou trazendo uma análise extra aqui para vocês, né, pessoal? Se eu pegar toda essa movimentação, o preço corrigiu nos 50% desse dia. Né? Você consegue observar que aqui é a região de 50%. E aí, né, também seria a possibilidade de uma wedge bear flag, né, já que o primeiro impulso aqui, né, é de uma movimentação mais forte de baixo. Eu estou abaixo dos 50% do dia. Então ficaria um cenário também mais vendedor. Então só trazendo um ponto, né, extra de leitura aqui para vocês. Tá? Que poderia ser, ainda dentro da própria metodologia correlacionado. É que aqui ele trouxe, né, essa possibilidade aqui, né, de você ver essa perna aqui como correção. E
esse ponto, né, não é algo que eu utilizo, por exemplo, no meu dia a dia. Então, estou trazendo para vocês realmente como que eu, tá? Certas coisas a gente vai extrair do livro e a gente vai ter aplicabilidade, né? É o que a gente acaba fazendo quando a gente lê e faz backtest, lê e faz backtest, lê e faz backtest. Então, para minha assimilação, isso daqui ficou melhor, tá? Dessa maneira. As barras 5 e 8 formaram uma potencial bandeira de baixa. Deixa eu só marcar aqui, né, pessoal? Fica mais fácil. Não estavam preocupados com essa interpretação, isso mesmo. As barras 5 e 8 formaram uma potencial bandeira de baixa em forma de tupo duplo. Então, as barras 5 e barra 8 formaram uma potencial bandeira de baixa em forma de tupo duplo, né? Já que esse ó, é um impulso maior, né? A gente está vendo ó, que o mercado fez essa boa movimentação de queda. E aí isso daqui, claro, né, seria a possibilidade de uma bandeira de baixa. Por quê? Porque teve um bom impulso de baixa anterior. No entanto, sempre que houver um rompimento acima de um topo duplo, os traders observam se ele para ver se ele falha. Se falhar, se falhar, esse efetivamente é um topo em forma de cunha. As três puxadas de alta são o topo duplo, né, a 5, né, a 8, seguidas pela falha, né, do rompimento da barra 9. Então ele trouxe aqui ainda o exemplo, né, de que lateralmente, né, a gente também tem uma potencial movimentação de wedge. Né, o que é, né, pessoal, a wedge? Né? A gente já falou isso em outros momentos. É uma tentativa de rompimento para cima que falhou, depois o mercado andou lateral, ele volta para essa região aqui, ele falhou também porque ele não rompeu, e aqui, né, por fim, ele tentou realmente um rompimento, ele armadilha alguns compradores aqui, é uma potencial armadilha de segunda perna, né? Porque o mercado fez uma perna um e ele pode ler isso daqui como uma perna 2, tá? Ou perna um, perna 2. E depois disso daqui não tem nenhuma continuidade. O mercado volta para dentro da região. Então, essa daqui acaba sendo também, né, uma movimentação de terceira puxada que falhou. Eu também poderia ver isso daqui, né? É um próprio canal, um canal de alta, né, que por vezes, né, vai atuar somente como bandeira de baixa. Então, sempre que houver um rompimento acima de um topo duplo, observar para ver se ele falha. Se falhar, ele tem a mesma potencial de uma wedge, tá? Então, já tem o topo duplo, né? A gente já falou sobre isso em momentos anteriores, né, sobre lateralidades. Observa, né? Porque às vezes, né, se ele falhar, a falha, né, de algo que foi tentado duas, três vezes, né, normalmente vai acabar fazendo o oposto. Assim que o mercado fez um impulso de baixa até a barra 10, aqui, ó, fez um impulso de baixa até a barra 10, após a falha de rompimento, os traders passaram a acreditar que a segunda perna de baixa a partir da máxima da barra 1 tinha iniciado. Então, a partir, né, dessa falha, né, aqui de rompimento acima, né, dessa máxima aqui, que levaria, claro, né, a movimentos projetados para cima, né, eles pensaram que aqui poderia ser, né, o ponto de referência da dinâmica de perna 1, né, para possibilidade de perna 2. Quando ele veio, né, a falhar aqui. Os traders passaram a acreditar que a segunda perna de baixa a partir da máxima da barra 1 teria iniciado. Havia algumas outras características importantes nesse gráfico. A barra 12 foi um fundo de um triângulo expandido. As barras 4, 6 e 12, né, que seria, né, você ligar esses pontos aqui, sendo as três puxadas, né, para baixo. Também, né, movimentações de uma, duas, três puxadas, né. Também gera a dinâmica, né, de uma correção TBTL. O primeiro dia abriu com um forte rally até a barra 3. Primeiro dia, ele abre aqui, tá, pessoal? Linha pontilhada. Ele abre iniciando um rally em direção à média móvel de 20. É o início, né, do forte impulso de alta. Então ele abre com um rompimento de baixa, ele corrige até a média, depois ele retoma. Esse dia aqui, né, acaba se tornando um dia de rompimento, correção, né, e o mercado retoma. Ele rompe a mínima aqui da barra 1, né, e ainda faz, né, uma terceira puxada, tá? Após isso, houve uma forte queda até a barra 6, né, uma queda aqui em duas pernas nesse dia até a barra 6, que se estendeu quase tão baixo, tão abaixo da abertura quanto a barra 3 foi acima dela.
se estendeu, né, tão abaixo da abertura quanto a barra 3, né, foi acima dela. O preço fechou quase no mesmo nível, né, pessoal? Se a gente observar aqui, ó, o preço abre aqui, né, e ele fecha aqui. Esse dia, né, acabou sendo um doji no gráfico diário. Embora a amplitude fosse pequena, ela era aproximadamente a média dos dias recentes. O final de dezembro geralmente tem dias com pouca amplitude. Isso aqui também acontece no índice. Sempre que um dia tem uma amplitude dentro da média e a abertura está no meio da amplitude desse dia, o mercado geralmente tenta fechar próximo da abertura. E aí ele acaba ficando como um doji, né, no gráfico diário. Tá? Então, são dias, né, que a lateralidade ela tem uma influência maior. Né? Esses períodos, né, mais de menor liquidez. Então, o mercado atua, né, com um equilíbrio um pouco maior. Os traders sabem disso, e é por isso que a lateralidade estreita que veio após a barra 7, lateralidade estreita, que veio após a barra 7, tinha uma boa chance de ter um rompimento que viesse a testar a abertura do dia. Então, ele trouxe, né, a possibilidade que esse movimento de alta de 3 puxadas, né, e esse canal estreito aqui de alta que o preço veio fazendo, tinha boa chance de vir testar essa movimentação, né, que é a própria abertura do dia, ou fechar algo próximo disso. O dia fechou um tique acima da abertura, e isso formou um candle em forma de doji quase perfeito no gráfico diário. Então, esses dias, né, que são mais equilibrados, tem mais chances, né, da gente ver uma série de dojis. O rally até a barra 9 foi um teste de rompimento provocado pela queda abaixo da barra 3. O rally até a barra 9, o rally até a barra 9 foi um teste de rompimento provocado pela queda abaixo da barra 3. Está trazendo, né, que foi um teste desse rompimento aqui. Acabou não conseguindo, né, chegar até o gap. A queda até a barra 23, a queda até a barra 23 foi um teste de rompimento do rally acima da barra 13. Também, né, acabou não conseguindo, né, fechar, né, esse teste, né. Aqui ficou um gap real, né. Aqui foi fechado, né, e aqui, né, não chegou a ficar um gap aberto, mas ele voltou aqui para fechar, né, as possibilidades de gap. Aqui foi o início do impulso. Esse teste de rompimento, pessoal, que o Al fala, por exemplo, ó, o mercado iniciou um forte movimento aqui. Ó. Os vendidos, né, eles realmente, né, conseguiram um bom deslocamento. Eles conseguiram o mercado no microcanal de baixo, certo? O microcanal. Quando o mercado volta para testar essas regiões, né, que é onde eles iniciaram uma venda forte, aqui, né, seria, né, essa possibilidade de teste de rompimento. A mesma coisa aconteceu aqui nessa movimentação de alta. Subida em microcanal, aqui teve uma L1 que falhou, ele volta a subir em microcanal, aqui outra L1, né, e aí ele retoma e faz uma movimentação muito forte. Aqui é o teste, né, desse rompimento de alta. Então, esse teste aqui, né, configura a possibilidade de compradores voltarem a participar. Em alguns momentos, né, a gente tem essas regiões de POC, né, regiões de volume, auxiliando, né, essa defesa dessa região. Vendidos venderam forte aqui, eles podem vender de novo, né, próximo desse ponto. Compradores compraram forte aqui, eles poderiam estar comprando de novo próximo a esse ponto. Tá? Ela não alcançou os stops de saída no empate por um tique. Ela também foi um teste exato da abertura. Aqui ele trouxe, né, pessoal, a abertura desse dia. Ó. O mercado abre, né, e aí ele veio ainda fazer um teste, né, dessa abertura aqui também. Na verdade, a abertura, né, foi aqui embaixo. Então, o preço abre aqui, ele vem para esse movimento de alta, corrige, faz um fundo duplo mais alto antes de iniciar o movimento de alta. Muita atenção, né, a fundos duplos, né, porque eles têm potencial, né, para reverter movimentações, assim como topos duplos, né. Movimento projetado baseado na metade da lateralidade. Na figura 7.3, as ações de Research in Motion tiveram um forte movimento de alta até a barra 2.
forte movimento de alta até a barra 2. Inicia aqui, né, esse movimento de alta. Aqui tinha uma inside, depois uma outside. Não chega a ser o padrão de IOI, né, pessoal? Tá? Mas eu tinha uma inside, que era o modo rompimento, ele ativa abaixo, ou seja, ele inicia vendas, né, e depois ele armadilha esses vendidos, né, aqui já numa movimentação de alta. Ele gerou um bom impulso de alta. Após a reversão na abertura a partir da mínima do dia anterior, e em seguida fizeram uma correção até a barra 3. Então teve um forte impulso de baixa, uma, duas, três puxadas, tá? Teve uma inside de baixa com barra de sinal. Para nós, por exemplo, a compra, é melhor quando você compra acima de uma barra de alta, tá? Se for uma inside. Aqui, ó, uma inside com corpo de alta, né? Que leva a alguma continuidade, tá? É um fundo duplo, tá? Também é um potencial baixo na lateralidade, né? Como todo fundo duplo. Aqui é uma wedge, né? E aí ele gerou uma boa movimentação. A princípio, né, pessoal, ele falha, ó, em fazer nova máxima e também, né, falha em fazer nova mínima. Ele está num estreitamento, né, do preço. O preço está afunilando, né, a sua movimentação. Como uma segunda perna de alta era provável após um forte impulso de alta de 3 barras, se os traders estavam interessados em saber onde ela poderia terminar, eles poderiam continuar ajustando a linha B. Aqui, pessoal, a linha B que ele trouxe, né? Então a gente teve um forte, ó, impulso de alta, e aí o mercado iniciou uma correção, ele retornou. Quando você vê um forte impulso, né, você tem a possibilidade de uma perna 2. Para essa leitura aqui, né, ficou realmente bem confuso, porque ele faz esse movimento de baixa, né, aqui também, né, que acaba sendo em microcanal de baixa, né, aqui eu tenho 4 barras, aqui eu tenho 3 barras, a amplitude dessa daqui é menor, claro, essa movimentação aqui é mais ampla, tá? Mas isso gerou, ó, certa atividade lateral aqui antes, né, dessa movimentação de alta. A movimentação de alta é mais forte, tá? Ela não é um microcanal, mas ela é mais ampla do que o microcanal de baixo. Então ela tem uma força, né, maior porque ela teve um deslocamento de preço maior. O microcanal de baixa foi uma wedge, né, pessoal? Quando a gente tem uma wedge, o que a gente espera? Uma correção TBTL. 10 barras, duas pernas. O mercado, ó, não veio fazer a nova máxima, tá? Acabou não vindo fazer a nova máxima. Só que aí também tem a leitura com o dia anterior, né? Super tendência, super tendência, super tendência. Opa, M2S, M2S. Aqui, né? Gap de média. Que seria um setup de venda. Então, né, você estaria comprando também contra o setup de venda. Se você não liga, né, no dia anterior, né, ficaria somente essa possibilidade dele vir, né, com essa movimentação de alta. Mas com o gap de média ele tinha alguma possibilidade de teste da mínima. Ele fez uma movimentação de duas pernas de baixa, né, antes, né, de ter mais movimentação de alta. A TBTL deixava a possibilidade de duas pernas de alta, né, que é a condição da TBTL, e o gap de média deixava a possibilidade de setup de venda. Então tem os setups duelando. Não estou no mercado onde está tudo apontando para a mesma direção. Tem uma coisa apontando para um lado e outra apontando para outro. Normalmente não é um mercado interessante de estar abrindo operação. É melhor você aguardar mais barato. Eles podiam ter continuado ajustando a linha B para ficar na metade da lateralidade em formação. Uma vez que o mercado rompesse, eles poderiam fazer uma paralela e arrastá-la de maneira equidistante a partir da linha A, centro da lateralidade, para um movimento projetável, onde eles poderiam, né, esperar pela realização de lucros. Embora o mercado estivesse em uma lateralidade, havia um leve viés a favor do rompimento para cima, pois o movimento anterior à lateralidade havia sido de alta e a maioria das barras na lateralidade eram barras de tendência de alta, representando pressão compradora. Isso aqui é um ponto interessante, né? Observar a frequência das barras. Tem muita gente que não dá atenção a isso, né? Mas dentro de um range, né, pessoal? O lado normalmente que vai acabar levando a um rompimento, muitas vezes ele acaba deixando isso, né? Ele deixa essa, essa expressão, né, ali. Então, dentro, né, de uma lateralidade, você, por exemplo, dentro dessa movimentação de baixa, né, você consegue ver do ciclo aqui é um canal estreito. Você não tem mais do que 3 barras de alta seguido de retomada. Aqui teve um primeiro,
4 barras de alta, né? Depois ele gerou um movimento um pouco maior de alta. Então aqui começou a ter um acúmulo maior de pressão compradora. Começou a ter um acúmulo um pouco maior de pressão compradora. Aqui também, aqui também. Né? Quando volto, ó, antes eu tinha barra de alta e já tinha logo o mercado retomando a movimentação ou dojis. Depois, né, a gente muda, eu tenho barra de alta, tenho sequência de barras de alta, sequência de barras de alta, sequência de barras de alta. Então isso foi, né, sofrendo uma alteração. Aqui já dentro dessa movimentação, né, você já via 3 barras de alta, uma de alta. Aqui teve 3 de baixa, uma de alta. Né? Começou a ter uma alternância, né, nesses fechamentos. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, 6 barras, né, fechando com fechamento de alta, depois 3 de baixa. Veja como o mercado alterou, né, o ciclo aqui durante, né, a própria lateralidade. Então ele fala para você observar isso, né, que a frequência das barras, né, de alta, elas foram aumentando. Diferente, né, desse movimento anterior de queda, né, onde a frequência de barras de alta era bem fraca. Inclusive, né, no máximo você via 2 e já via algum tipo de retomada, 3, algum tipo de retomada. Aqui foi o primeiro, né, primeira série de 4 barras aqui. Não chegou a ser micro canal, né? Porque essa barra, ela perdeu o mínimo aqui. Para ser micro canal, as mínimas das barras têm que ser mais altas, né? Mas a frequência, né? Ela foi realmente mudando, né? Até o rompimento do triângulo, o mercado foi acima da barra 6. Acima da barra 6. Então, ele está trazendo, né? Que até o rompimento do triângulo, o mercado foi acima da barra 6. Os traders poderiam ter operado em ambas as direções, assim como em qualquer lateralidade. Como uma lateralidade é uma área onde tanto compradores quanto os vendedores concordam que há valor, a maioria dos testes longe do meio falham. A maioria dos testes, né, que vão muito longe do centro da lateralidade, eles tendem a falhar. O mercado retornará para essa lateralidade. No final, o mercado irá sair desse campo magnético e encontrar um valor em um preço diferente. Então, o preço vai romper a lateralidade, né, até ele chegar num outro preço que seja interessante, para ter o maior número de negociação de contratos. Tá? Depois aqui a gente ainda vê, né, pessoal, só terminando aqui a interação, a gente vê possibilidade de wedge, né, uma, duas, três puxadas, ponto de inflexão, né, ficou com premissa de perna 1, acabou fazendo só uma perna 2, aqui também era outro, fundo duplo. Então o mercado mantendo, né, o preço ainda, né, dentro de uma característica bem lateral. Ele ainda estava dentro desse range. Né? Então, ele ainda está contido dentro da lateralidade. Ele pode até iniciar uma tendência de alta, mas essa tendência de alta só realmente vai ter valor, né, para um grande alvo, né, se ele conseguir, por exemplo, às vezes romper um pivô, né, de uma barra de reversão, tá? Conseguir uma 2BR, tá? Senão essa movimentação ainda pode, né, ter ainda, né, uma nova continuidade aos vendidos, até porque uma nova condição de lateralidade mais de 20 barras fica 50% de alta como 50% de baixa. Movimento projetado baseado em um impulso de baixa. Aqui essa do impulso, pessoal, a gente já, né, discutiu também algumas outras vezes. Às vezes você vai poder usar isso já direto da primeira barra. Né? Você poderia, né, usar a máxima, né, dessa barra com o fechamento dela, a abertura dessa com a abertura dessa. Você chegaria aqui no primeiro movimento projetado. Se você usa um outro tempo gráfico, por exemplo, como 10 ou 15 minutos, aqui como tem 3 barras, né, você pegaria esse deslocamento a esse deslocamento, né, digamos que no 15 minutos tenha fechado assim, e aí você ficaria com o alvo, né, relativamente aqui. Tá? Esse movimento projetado, né, ele é a medida do impulso já dobrado, tá? Sem a correção. Por que sem a correção, Luciano? Porque o mercado não corrigiu. Né? É diferente daquela movimentação que a gente viu uma perna 1, e aí o mercado fez uma correção, depois ele fez um fundo mais baixo, depois ele fez uma movimentação de 3 puxadas, para depois voltar a descer. Aí você faria a perna 1 igual a perna 2. Quando a correção é muito irrisória, né, você projeta já 100%. Às vezes isso aqui acontece em rompimento de lateralidade. Você tem uma barra bem grande rompendo a lateralidade, uma barra de continuidade, uma outra barra de continuidade, aí bem aqui você tem uma barra de baixa. E aí você vai projetar ó, a abertura, né, do fechamento da máxima
do fechamento dessa barra, né, 100% para cima, porque a continuidade, né, praticamente não está apresentando correção. Então ali provavelmente vai ser o primeiro ponto de pausa. Tá? Então aqui você tem, né, um impulso muito forte, o mercado trabalhando de maneira bem extrema, o ciclo aqui, né, acaba também ficando dentro da dinâmica de um canal estreito. Então você vê que a frequência de barras de alta, né, ela é subjugada por barras de baixa, né, não demora muito sem que vendidos, né, retomem essa movimentação, até que o mercado alcance alvo. Mesmo, né, nessa movimentação de alta, você vê que as barras de alta, né, não estão ainda numa frequência tão alta, pelo menos não até esse ponto aqui. Ó. Uma, duas, três, quatro barras consecutivas de alta. Topo duplo ainda veio, né, fazer uma movimentação mais forte de queda. Opa, Luciano, aqui tem um gap de média. Né? Se tem gap de média, né, pessoal, já tem, né, o fim dessa forte tendência e aqui ele poderia, né, iniciar a atividade lateral. Aqui fica abaixo na lateralidade, né? Aqui ele pode, né, reverter essa movimentação. Bandeira de baixa em forma de topo duplo, porque esse impulso é muito mais forte. Essa correção aqui ela não chegou nem perto dos 50% desse dia. Então, quanto menos o mercado corrige, maior a chance dele retomar, né, essa queda aqui na direção da tendência. Movimento projetado baseado em um impulso de baixa. Quando há uma notícia midiática que cria um impulso, esse impulso geralmente leva a um movimento projetado no qual os traders podem procurar realizar lucros. Na barra 1 da figura 7.4, o mercado foi surpreendido por uma notícia que tratava de uma proposta do presidente acerca de novas regulamentações bancárias, e isso levou a duas grandes barras de tendência de baixa. Nem sempre vai ser por notícia, né, pessoal? Às vezes é a própria movimentação natural do preço ali mesmo. Tá? Assim assim que há uma barra de pausa, como um doji, uma barra com uma grande sombra na parte inferior, ou uma barra com um corpo de alta, então, assim que há, né, uma barra como um doji, né, uma barra com corpo de alta, esse impulso ele se encerra. Né? Então, grande sombra inferior, doji, barra com corpo de alta, é o final do impulso. Então, você está vendo que ele está pegando esse movimento projetado dessa barra para essa barra aqui, essas duas. Por quê? Porque essa barra 2 ela foi um doji. Ela tem muita atividade, né, compradora aqui nesse pavio que ficou. Então, o impulso ele terminou na barra 1 com a barra 2. Tá? É, como um doji. Assim, um doji, uma barra com uma grande sombra na parte inferior, ou uma barra com o corpo de alta, então você sabe que o impulso terminou na barra anterior. Aqui o impulso durou duas barras e os traders procuraram por um movimento projetado para baixo a partir do fechamento da última barra do impulso. Eles esperavam que tivesse aproximadamente o mesmo número de ticks que havia na abertura da barra do impulso. Deixa eu só subir aqui um pouco. Que tivesse, fosse alcançado, né, pessoal? A primeira barra do impulso de baixo até o fechamento da última barra. Às vezes, a distância da máxima da primeira barra até a mínima do final do impulso se torna a altura do movimento projetado. Como ele falou, né, às vezes o pavio da barra, o pavio dessa, né, vai ser os alvos, né, dessa movimentação. Como eu falei para vocês, em momento anterior, eu uso fechamento. É uma forma um pouco mais conservadora, eu uso abertura, uso fechamento. Se tiver pavio acima, eu desconsidero. Se tiver pavio abaixo, eu desconsidero. Meu foco, né, a princípio, é vender em algum ponto aqui e sair em algum ponto aqui. Mas os traders sempre irão olhar para a possibilidade mais próxima primeiro e procurar movimentos maiores apenas se o primeiro alvo falhar em conter o mercado. Esse alvo é um bom lugar para realizar o seu lucro final em um swing de venda. Vejam que ele trouxe a possibilidade de ser um lucro final. Em seguida, procurar por uma correção para vender novamente. Se houver um forte sinal de reversão nessa área de teste, uma operação contra a tendência pode ser considerada. Então, se tivesse, né, aqui uma forte barra de reversão, quando o mercado alcança o movimento projetado, né, seria uma operação ali a se fazer. Tá? Esperar a correção para vender novamente, né, no caso aqui, quando o mercado, né, faz, né, esses testes, né, dessa movimentação, né, e não tem uma grande reversão, eu posso estar esperando, né, um novo setup para vender de novo. Né? Por quê? Porque nem sempre o mercado vai parar, tá, pessoal? Vai parar realmente essa movimentação. Essa compra ela seria um scalp, aqui é a tendência.
Se é tendência, 80% das tentativas de reversão tendem a falhar. Então eu não posso focar aqui, né, que eu vou pegar muitos pontos aqui e que vai ser, né, uma reversão de tudo isso daqui de uma vez, né? Porque isso vai acontecer muito menos. E se tiver um forte sinal de reversão no ponto de realização de lucro, considerar um trade contra a tendência. E aqui, né, quando o mercado faz isso, se tiver qualquer tipo de correção, é interessante a gente entrar antes que ele alcance, né, esses alvos. Depois que alcança os alvos, né, pessoal, você viu que a dinâmica mudou. Uma forte barra de reversão num ponto de realização de lucro, a dinâmica do preço mudou, né? Já não é mais para você estar vendendo, é para talvez você estar comprando para um scalp. Vejam que a leitura do mercado ela é temporária, né? Vou só voltar esse gráfico aqui. Aqui ele abriu dentro da margem do dia anterior, né, pessoal? Basicamente no mesmo ponto. Era só para a gente observar, né, o que ele havia feito, né? Ele rompe, né, ele tenta um rompimento, e aí aqui no caso foi um rompimento e falha de rompimento. Esse rompimento e falha de rompimento, né, levou a uma tendência de baixa, basicamente, né, desde a abertura. Teve uma primeira barra de alta, falha aqui numa potencial linha de canal, né? Mesmo que eu ligue dessa maneira ou que eu ligue dessa maneira, né? Você vê que o mercado não teve continuidade nenhuma depois dessa barra. A lógica de continuidade, né, ela nos ajuda bastante a entender, né, se o mercado vai romper ou não. Aqui nesse outro dia, né, rompimento, né, opa, o mercado estava aqui, ele abriu aqui. Rompimento, um retorno às médias, né, a gente, na maior parte das vezes a gente vai ler isso como correção, a não ser que a gente tenha contexto realmente para uma falha de rompimento, né, pessoal? A falha de rompimento seria o mercado realmente manter uma tendência de alta desde a abertura de baixa aqui, né? Seria já uma falha de rompimento. Tá? Ele tentou romper, né? E aí ele falhou, e aí ele reverteu essa movimentação. Tá? Mas aqui, né, foi um rompimento, ó, ele rompe, um rompimento, correção, retorno a 20, né, um M2S, e aí, né, ele faz, né, a retomada, inclusive conseguindo aqui um rompimento, né, e algum tipo de movimento projetado desse pivô. Aqui ele não fechou, né, acima da 20. É um ponto importante, tá, pessoal? Quando a gente está avaliando força, né, se o mercado ele não consegue, né, fechar acima da 20, é ótimo para quem está pensando em vender. Aqui tem uma inside, ó, seria, né, uma venda de L2, né, eu tenho aqui um impulso, já tenho uma perda de mínimo, ele retoma, testa 20. Próxima perda de mínimo seria uma L2. Aqui foi uma venda de L2, aqui uma venda de L3. Né? Para quê? Né? Para que o mercado, né, venha tentar fazer um fundo mais baixo do que esse fundo. E quanto mais alto você vender próximo da média, né, mais espaço você tem até o fundo anterior. Tá? Aqui ele rompe bem, né? Barra de rompimento. A barra de continuidade não tão boa, mas depois ainda tem mais algumas barras de continuidade. O alvo, né, que ele está pegando aqui é um pouco atípico. Né? Só a gente vir para o texto aqui. O impulso pode levar a um movimento projetado para cima ou para baixo. Então ele está trazendo aqui que o preço fez esse impulso de alta, tá? Desse ponto aqui a esse ponto, né? O mercado fez um impulso de alta, né? Foi esse deslocamento de alta que aconteceu, depois daqui não teve mais nenhum. E aí ele está pegando esse, né, movimento aqui, ó, usando ele aqui em 100%. Aqui ele pagou o primeiro alvo, tá, pessoal, desse pivô. Eu fiz medição, né, ali para a gente ver quanto que daria, né? Ele chegaria, né, com a régua ali, a gente chegaria pelo menos no primeiro alvo. Um impulso pode ser seguido de um movimento projetado em qualquer direção. Na figura 7.5 houve um forte rally de 6 barras na abertura. O rally que ele está se referindo, né, pessoal, são essas movimentações de alta. Esse movimento de alta, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 6 barras, né, que levaram a uma movimentação de alta. Mas o mercado falhou na média móvel nesse dia de grande gap de baixa. E por fim alcançou o movimento projetado para baixo. O movimento foi baseado na abertura da primeira barra do impulso. A abertura, veja que ele desconsiderou aqui o pavio, né? Por isso que eu falo para vocês que eu, particularmente, né, eu prefiro usar sempre a mesma forma, porque apesar de ele trazer as duas, não, Luciano, mas ele poderia, né, ter pago mais, né? Digamos que você estivesse usando uma outra forma de projeção. Para mim, aqui é o primeiro alvo. Para mim, de maneira usual, rápida, fácil, né? Aqui, ó, o mercado pagou o primeiro alvo desse pivô, tá? Ficou razoavelmente bem aqui, ó.
Mas, né, se você usa mesmo o Fibonacci e você foca, por exemplo, no segundo alvo, né, e você não faz realização de lucro no primeiro alvo, o segundo alvo ficou devendo aqui, ó, por alguns pontos. Na hora que você mede, né, aqui você vê que ele não chegou realmente ali a pagar o segundo alvo. Pagou somente, né, o primeiro. E por fim, aconteceu um movimento projetado para baixo. O movimento foi baseado na abertura da primeira barra do impulso até o fechamento da barra final do impulso. Embora a maioria dos impulsos termine assim que há uma barra de pausa, se o movimento continuar após a pausa, você deve considerar a possibilidade de que esse movimento irá funcionar como um impulso, o que provavelmente ocorre em um tempo gráfico maior. Então aqui ele está trazendo, né, a possibilidade de você usar, né, o próprio impulso de alta a partir da sua reversão, né? É quase a dinâmica da volta em V, né, pessoal? Só que aqui não foi, né, um microcanal, né? Até aqui a gente até tem um microcanal, né, dessa barra até aqui, ó, tem uma, duas, três, quatro barras sem correção. Aqui eu tenho o L1 que eu citei para vocês, né? Mas ele está usando, né, esse movimento inteiro aqui, ó, como um impulso e pegou o deslocamento dele para baixo. E como você está vendo, né, aqui que essa é uma marcação dele, né, se você traz esse movimento para cá e para cá, apesar de ser bem pouca coisa, ele acaba não pagando realmente, né, 100% desse movimento, que é o movimento que ele mais usa, né, o qual mais usa. Então, usando abertura e fechamento ao invés de mínimo e máximo, né, considerar todas as possibilidades. Para nós, né, dentro da metodologia, a gente vai usar Fibonacci, né, que é algo que a gente usa, né, com frequência, né, pessoal? A gente acaba utilizando o Fibonacci, tá? E aí, né, o mercado fez, né, só uma movimentação lateral, e aí ele está tentando aqui, né, no final desse dia, uma reversão. Um ponto importante aqui, pessoal, né, que a gente trouxe, ó, quando o mercado testa, ou ele vai testar a média, né, seja no rompimento e correção, né, que você esteja pensando, ou no rompimento e falha, né, é interessante você observar o que, que o mercado, a reação que o mercado faz aqui, né? E sempre que você for, né, ter essa tomada de decisão, é sempre melhor você começar a vender enquanto ainda está longe do fundo duplo, tá? Se você estiver pensando em rompimento e correção e a resposta na média for interessante, ou seja, ele não conseguir fechar acima da média ou mais um fechamento, né? E também que não seja um bom microcanal, né, pessoal? Essa perda de mínima aqui, ela foi bem relevante, ó. Eu tenho uma perda de mínima, depois aqui eu tenho uma inside, ó. Essa barra ela está contida, né, dentro dessa outra barra. Então, acaba sendo um modo rompimento abaixo da 20, né, que é interessante também por questão de localização e também porque se fosse uma TTR, né, você estaria buscando por vendas aqui, porque o preço está trabalhando abaixo da 20, e foi um gap de baixa, né, que inicialmente é o interesse vendedor, e é quando há a possibilidade, né, de você ter o mercado trabalhando em rompimento, correção e retomada, né, dessa tendência. Foi uma grande retomada? Não, pessoal, foi só uma movimentação temporária, depois, né, formou uma lateralidade, ó. Lateralidades por mais de 20 barras, a possibilidade de rompimento, ó, fica tanto para cima quanto para baixo. Por quê? Porque se distancia demais, né, dessa movimentação. Aproveitando, né, um amigo também perguntou esses dias, ele estava estudando Endless Pullback. E aproveitando, né, para a gente falar sobre isso. Um Endless Pullback, pessoal, ele nada mais é do que uma correção, né, que não vai ter fim. Tá? Só, acho que dá para a gente fazer isso aqui dessa maneira. Só aproveitar aqui que a gente ainda tem uns minutinhos ali. É, o que é o Endless Pullback? Né? A gente está numa tendência de alta, certo? Estou aqui, ó, numa tendência de alta. O mercado está se desenvolvendo, né? Com a movimentação natural do preço, tá? E aí ele inicia, por exemplo, né? Aqui ele pagou um movimento projetado, ou aqui ele teve um clímax, aqui um outro clímax. E aí ele inicia uma etapa de correção. O primeiro indício, né, do Endless Pullback é que ele vai acabar vindo para uma frequência de barras muito distintas. Como assim, Luciano? Geralmente ele vai entrar num canal estreito, tá? Você vai ter a partir antes, né? Você via a maior frequência de barras de alta, né? As correções eram mais laterais e as retomadas eram mais fortes, porque o mercado está conseguindo mais deslocamento de alta. Quando ele inicia, né, esse Endless Pullback, a primeira característica que a gente geralmente consegue perceber nele é que ele já está com a cara de um canal estreito, antes dele chegar naquelas 20 barras, tá? É, ele iniciou, né, uma movimentação aqui, ó, por exemplo, de um canal estreito, e aí o mercado vem para uma movimentação de queda, ele corrige menos,
desce mais, corrige menos, desce mais, corrige menos, desce mais. Então as barras de alta elas passam a ser subjugadas cada vez mais rápidas, né? Uma, duas, né? Vendidos retomam, uma, duas, vendidos retomam. Conforme esse movimento vai se ampliando por cerca de 20 barras, ele começa já a ganhar o nome de tendência. Opa, Luciano, mas ele ainda está acima das médias. Mas você está vendo um movimento direcional de cerca de 20 barras. E aí a possibilidade de reversão dele fica mais difícil. E quando se torna, né, essa dinâmica de endless pullback, você já nem vende mais o rompimento. Porque se é tendência, as tentativas de rompimento elas tendem a falhar. Você só opera o endless pullback, tá, pessoal? Opa, Luciano, mas canais de alta, né? Você trouxe para gente que canais de, de baixa são possibilidades de bandeira de alta. Mas se for um endless pullback, um canal estreito, a maioria dessas tentativas de rompimento elas tendem a falhar. Quando que você pode operar de novo, por exemplo, na compra, pensando na dinâmica de bandeira? Precisa ter rompimento, o mercado corrige, você entra na correção. Tá? Você não entra nessa possibilidade. Ah, Luciano, mas tinha uma wedge aqui. Você não entra, é um canal estreito. Canais estreitos, né, a probabilidade de rompimento ela é ruim. Ela precisa de fato acontecer, corrigir, né, para depois você entrar na compra. Que é o que mais acontece, tá? Se for um canal estreito, ele vai romper e vai ter algum tipo de correção. E aí você entra ali nos primeiros gatilhos ali dessa movimentação, né? Foi exatamente o desenho, né, que o amigo me mandou. O preço fez exatamente essa leitura. Então, esse é o exemplo de um canal estreito. Dentro de um canal estreito, você vai ter, né, 20 barras ou mais em uma tendência. E muitas vezes ele inicia já depois de um clímax, né, e você não vê mais o mercado retomar. Ele vai furando a média, né, não vai tendo reação, a reação é de uma barra e os vendidos já retomam. Essa é a dinâmica de um canal estreito. Você tem uma até três barras, né, de altas seguidas, né, no máximo, e o mercado já retoma a movimentação. Ou você vai ter um doji de baixo, ou você vai ter uma barra de baixo. Tá? Ou uma coisa ou outra. Essa é o ciclo de um canal estreito. O oposto para um canal estreito de alta, tá bom? Então, para o estudo de hoje era isso, pessoal. Né? Essa semana estava um pouco mais corrida para mim, até foi bom que havia um pouco menos de páginas ali, porque senão acho que eu não ia conseguir gravar inteiro ali para vocês. Valeu, né? Um bom final de semana para vocês, bons estudos aí, fiquem com Deus e até mais. Valeu.